Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8, Luz do Santuário. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença, invocamos a tua bênção, a bênção do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos do Espírito Santo neste momento. Que ao abrirmos a tua palavra, mais uma vez, o Senhor nos ilumine a mente, nos ajude a compreender, a viver, a pregar a mensagem que o Senhor nos deu, para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Luz do santuário. O verso áureo, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, verso 1 e verso 2. A Bíblia é muito clara quando fala do santuário do céu, o santuário celestial, onde Cristo ministra. Jesus não poderia ministrar no santuário da terra, porque no santuário da terra somente os da tribo de Levi, os da família de Arão, poderiam ser sacerdotes. Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Portanto, no santuário da terra ele não poderia ser sacerdote. Mas a Bíblia fala do verdadeiro santuário, que não é uma cópia, é o original, que é o santuário do céu. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Este é o verdadeiro santuário, o eterno santuário do céu. Depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, alguns mileritas compreenderam que a profecia dos 2.300 anos não diziam respeito à segunda vinda de Jesus, como foi entendida, foi um equívoco, mas a profecia dos 2.300 anos estava apontando para o momento em que o juízo celestial começaria. Queridos, purificação do santuário é o que diz ali em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Purificação do santuário nunca foi uma referência à segunda vinda de Jesus. É uma referência ao dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, entendendo que as festas do santuário terrestre eram festas proféticas apontando para o ministério de Jesus no santuário celestial. Portanto, meu querido irmão, o santuário celestial é o único, verdadeiro e eterno que permanece para todos sempre, como está revelado no livro de Hebreus. Hebreus revela o santuário celestial, mas não somente o livro de Hebreus. Em Apocalipse capítulo 4, nos fala também do santuário celestial. Por quê? A sétima igreja é Laodiceia, é o povo do juízo. Portanto, o Apocalipse fala do povo do juízo, a igreja do juízo, que era a última igreja de Laodiceia. E então, o capítulo 4 fala da sala do juízo, o capítulo 5 de Apocalipse fala do livro do juízo, o capítulo 6, 7 e 8 de Apocalipse mostram o desenrolar do juízo celestial, o processamento do juízo celestial em 7 fases de selamento do povo de Deus. A purificação do santuário no céu era o cumprimento da purificação simbólica do santuário terrestre, ensinada no livro de Levítico. Para entender melhor essa importante verdade, observemos o paralelo entre Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 7 nós temos 4 animais, o leão representando Babilônia, e então o urso representando a Medopérsia, e o leopardo representando a Grécia, e o animal terrível representando o Império Romano. Depois do Império Romano, o capítulo 7 fala do juízo celestial. E no capítulo 8,
O capítulo 8 não tem Babilônia, porque Babilônia já tinha passado, e então começa com a Medo-Pérsia, e então vem a Grécia, e depois vem Roma, e depois de Roma, então o capítulo 8 fala sobre a purificação do santuário. Tanto o capítulo 7 como o capítulo 8 terminam falando do santuário celestial, do juízo celestial. Assim como Daniel trata extensivamente do santuário celestial, do juízo celestial, devemos entender que o foco do livro de Daniel é o santuário celestial, o juízo celestial. Portanto, meus queridos, podemos esperar também que o livro do Apocalipse vai tratar extensivamente do santuário celestial e principalmente do juízo celestial. Exatamente. O Apocalipse capítulo 1 começa falando do santuário celestial, mostrando o lugar santo. Capítulo 1 de Apocalipse mostra Jesus Cristo vestido como um sacerdote no lugar santo do santuário celestial. E então vem a história das 7 igrejas, e então quando chega no capítulo 3, a igreja de Laodiceia fala que esta é a igreja do juízo, povo do juízo. Este é o significado da palavra Laodiceia. E na sequência vem a sala do juízo, capítulo 4 de Apocalipse, e o livro do juízo, capítulo 5, e o descelamento do livro do juízo em 7 fases. Esses paralelos entre Daniel e Apocalipse são genuínos, porque Daniel e Apocalipse devem ser entendidos como sendo um só livro, pois falam dos mesmos assuntos. Então, queridos, em vez de usar somente o capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 e 7, para falar do juízo celestial, Deus extensivamente, intencionalmente, usa o capítulo 4, 5, 6, 7 e 8 do livro do Apocalipse para mostrar os detalhes do processamento do juízo celestial. A Deus toda a glória. Na parte de domingo, o santuário celestial. Apocalipse capítulo 11, verso 19, fala do santuário celestial. Apocalipse capítulo 15, versos 5 a 8, fala do santuário celestial. Apocalipse 16, verso 1, fala do santuário celestial. Queridos, o santuário celestial foi representado por uma cópia, uma maquete que foi construída lá no deserto por Moisés. Deus deu a ordem: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Isto está em Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Leia comigo. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O santuário celestial já existia, mas não estava funcionando, porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda não tinha morrido. Então Deus mandou Moisés construir um santuário na terra com todos os símbolos, com todos os tipos do ministério de Cristo. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Este santuário da terra era composto de um pátio onde existia o altar de sacrifício e a pia. E então vinha o lugar santo, onde existia um candeeiro com 7 lâmpadas e uma mesa com os pães, 12 pães da preposição. E então, ali dentro do lugar santo, existia o altar de incenso, o altar de ouro de incenso. E então existia um véu, uma cortina separando o lugar santo do Santíssimo. E depois do véu, no Santíssimo, existia a Arca do Concerto, com os 10 mandamentos dentro, e o Shekinah, a glória de Deus, presente em cima do propiciatório, em cima da arca, sendo ladeada por 2 anjos querubins. Queridos, este era o santuário da terra, construído por Moisés no deserto. Aqui diz no capítulo 25 de Êxodo, verso 9, conforme a tudo que eu te mostrar. Portanto, o santuário da terra foi feito exatamente como Deus mostrou, com a cópia que Deus deu, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Este modelo que foi dado para Moisés foi um modelo conforme o santuário celestial, o verdadeiro santuário. Por isso, meus queridos,
Quando nós comparamos o Antigo e o Novo Testamento, nós compreendemos a doutrina do santuário. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8, e vamos ver então os versos 1 até o verso 6. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. O santuário celestial não está vazio. Existe ali um sacerdote, não é da tribo de Levi, não é da família de Arão, mas é Jesus Cristo, feito, escolhido e eleito como sacerdote do santuário celestial. Essa escolha foi feita pelo próprio Pai, que o nomeou como sacerdote do santuário celestial. Ali ele é o sacerdote e ali ele é o Cordeiro de Deus também, e ali ele também é o sumo sacerdote. Verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. No santuário da terra, os sacerdotes ofereciam sacrifícios animais. Mas no santuário celestial, o próprio Filho de Deus oferece o seu próprio sangue. Ele é o Cordeiro de Deus. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Por quê? Porque no sacerdócio terrestre, somente os da família de Arão, da tribo de Levi, poderiam ser sacerdotes. Mas Jesus era da tribo de Judá. Por isso, Hebreus capítulo 8, verso 4 explica. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplares sombras das coisas celestiais. Tudo que era feito no santuário da terra era sombra e exemplo das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Jesus Cristo é o mediador de um melhor concerto, porque não se baseia na morte de animais. No santuário celestial não existe morte de animais. Existe um único sacrifício único de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado no santuário celestial no dia do Pentecostes. 50 dias após a sua ressurreição, foi feita a festa do Pentecostes do santuário celestial. Quando Cristo foi entronizado, ungiu o santuário celestial e então enviou o Espírito Santo, que foi derramado em forma de chuva temporã sobre a igreja. Queridos, aqui nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos aqui o santuário da terra e o santuário celestial. Apocalipse 3 termina falando da última igreja na face da terra, Laodiceia, povo do juízo. E logo na sequência da carta do povo do juízo, Deus mostra em Apocalipse 4 a sala do juízo, e então no capítulo 5 o livro do juízo, e então no capítulo 6, 7 e 8 o processamento do juízo em 7 fases do selamento do povo de Deus. Ao se debruçarem sobre as Escrituras, depois de 22 de outubro de 1844, aqueles cristãos adventistas mileritas, ainda não existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eram cristãos adventistas mileritas que passaram pelo desapontamento de 22 de outubro de 1844. Os primeiros crentes adventistas mileritas entenderam que existiam 2 santuários mencionados na Bíblia, o que Moisés construiu e o original no céu. O termo santuário, como é usado na Bíblia, refere-se em primeiro lugar ao tabernáculo construído por Moisés, como modelo ou tipo das coisas celestiais, e em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo, o ritual típico perdeu a sua importância. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. A nova aliança é feita com o sangue de Jesus Cristo, visto que a profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs,
e o santuário será purificado? Visto que esta profecia se cumpre nesta era, no Novo Testamento, no período da Nova Aliança, então o santuário mencionado em Daniel 8,14 é o santuário celestial. Não existia mais em 1844 o santuário da terra. Ao terminarem os 2.300 dias em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na terra. Por isso, a profecia, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. O santuário no deserto, construído por Moisés, era uma maquete, um modelo do santuário celestial. Os serviços no santuário da terra prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário. Por meio da morte de Cristo, estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor e confessamos os nossos pecados, conforme diz em 1 João 1,9. Jesus não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, ele é também o sacerdote. E não é somente o sacerdote, ele é também o sumo sacerdote, que ministra a seu favor lá no santuário do céu. Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isto é o que Paulo diz em Hebreus 7:25. Ele remove a culpa. Jesus nos salva do poder do pecado. Não somente perdoa o pecado, mas nos dá poder para vencer o pecado. O ministério de Jesus no santuário do céu é a nosso favor. Como resultado da sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Bendito seja Deus, porque o perdão dado por Deus, ele nos dá também o poder para vencer o pecado, quebrar o domínio de Satanás sobre nós. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa, porque não vivemos segundo a carne, e sim vivemos segundo o Espírito, que nos gerou, o Espírito Santo. Em Cristo somos livres da condenação e também do domínio do pecado. Memorize esta frase. Em Cristo somos livres da condenação e do domínio do pecado. Apegados a Jesus, temos a certeza da salvação. No cristianismo, em geral, não se destaca o santuário celestial. No cristianismo em geral não se fala, não se prega sobre o ministério de Jesus no santuário do céu. Esta é uma doutrina esquecida, mas o movimento adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi chamada por Deus para apresentar diante do mundo as verdades do santuário celestial. Queridos, a única forma de entender o plano da salvação é entender todas as festas proféticas do santuário da terra que se cumprem no ministério de Cristo no santuário celestial. A festa da Páscoa apontava para a morte de Cristo, porque Cristo morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan, do ano 31. E a festa dos pães asmos aponta para a ceia do Senhor, quando nós comemos da carne e bebemos do sangue de Jesus Cristo. A festa das primícias aponta para a ressurreição de Jesus e daquela multidão que ressuscitou com Jesus. A festa do Pentecostes aponta para a entronização de Jesus no santuário do céu, quando ele ungiu o santuário do céu e ele foi entronizado e enviou o Espírito Santo sobre a sua igreja no primeiro século. A festa das trombetas aponta para a proclamação de que Jesus Cristo voltaria em 1844. Mas não era a volta de Jesus, era o início do juízo celestial. A festa da expiação, o dia da expiação do dia 10 do sétimo mês, apontava para o grande dia da expiação, o grande dia de juízo celestial, que começou em 1844. Hoje nós estamos vivendo em pleno dia da expiação. E a última festa, a festa dos tabernáculos, conhecida como a festa da colheita, aponta para a volta de Jesus para colher a grande seara de salvos e levar esta seara para o céu. Queridos, assim como a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, durava 7 dias,
também quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu, nós faremos uma viagem de 7 dias ascendendo ao céu. Bendito seja o Senhor pela revelação que nos vem através das festas proféticas do santuário. Primeiramente o santuário da terra, mas elas se cumprem no ministério de Cristo no santuário celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, no Santo dos Santos. Queridos, o santuário tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é chamado o Santo dos Santos. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, vamos ver o verso 21. Aqui em Levítico capítulo 16, a partir do verso 15, está descrevendo o dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês. O dia da expiação era um dia de juízo. Aqui diz o verso 15, depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. No dia da expiação eram escolhidos 2 bodes, um bode para representar Jesus, que era morto, e com o sangue deste bode representando Jesus, o sumo sacerdote entrava para dentro do véu, no lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário. Os pecados que foram confessados diariamente, eles foram acumulados, transferidos para dentro do santuário. E o dia da expiação era o dia da purificação do santuário, um dia de juízo. E o verso 21, depois que o sumo sacerdote terminava a purificação do santuário, ao ele sair, ele pegava o outro bode, que representava Satanás, e colocava sobre a cabeça deste outro bode os pecados removidos do santuário. Só que este bode representando Satanás não era morto, porque a expiação era feita com o sangue do outro bode, do primeiro bode que representava Jesus. O bode representando Satanás, ele era levado vivo para o deserto e deixado lá para morrer. Por isso diz aqui em Levítico 16, verso 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isto. E ele era levado então para o deserto. Isto acontecia no 7º mês, no dia 10 do 7º mês. Como diz aqui o verso 29, isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, ao 10 do mês. Afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Verso 31, é um sábado de descanso para vocês, e afligireis as vossas almas. Isto é o estatuto perpétuo. O dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, era um sábado cerimonial, ninguém trabalhava. Aliás, existiam 7 sábados cerimoniais. Eram 7 festas proféticas no santuário da terra, eram 7 sábados cerimoniais, que não tem nada a ver com o sábado semanal. O sábado semanal está na lei de Deus, os 10 mandamentos. Os sábados cerimoniais destas 7 festas proféticas, eles existem ali na lei chamada de Lei de Moisés. Foi dada por Deus, mas é conhecida por Lei de Moisés porque foi escrita por Moisés. Mas os 10 mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. E nos 10 mandamentos está o sábado semanal, que não depende de uma data fixa do mês. É o 7º dia de cada semana. Queridos, no Santo dos Santos, no Santíssimo, era realizada a festa da expiação. Era um único dia no ano, dia 10 do 7º mês, que o sumo sacerdote penetrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. Exatamente como Paulo fala no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, o capítulo 9. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, o capítulo 9. Nós vamos ver aqui a descrição que Paulo faz do dia da expiação. Capítulo 9, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 9, primeiramente vamos ler o verso 7. Mas no segundo, ou seja, no segundo compartimento, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Portanto, no lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias, mas no segundo
compartimento. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue do bode para fazer expiação pelos pecados. E agora lemos Hebreus capítulo 9, verso 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meu querido irmão, no dia 10 do 7º mês era o Yom Kippur. Yom Kippur, o dia da expiação, mencionados em Levítico 16 e Levítico 23. Ali foram dadas todas as instruções. Todas as atividades regulares cessavam neste dia 10 do 7º mês. Todos jejuavam. Enquanto o sumo sacerdote estava na presença de Deus no lugar santíssimo, em favor do povo, todos faziam o exame de consciência e buscavam a Deus em confissão. Qualquer um que não se humilhasse no dia da expiação era eliminado do povo, não faria parte do povo escolhido. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode do Senhor para o santuário e, depois de aspergi-lo no propiciatório, aplicava o sangue nos chifres do altar de ouro e do altar de bronze, purificando o santuário. Depois de fazer expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava os pecados de Israel. Este bode vivo, representando Satanás, era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. No santuário celestial, Jesus ministrou por nós como advogado e sacerdote desde que foi entronizado no céu no dia do Pentecostes até 1844. Ele exerceu a função de sacerdote, de advogado. Porém, em 1844, ele entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para receber da mão do Pai o livro selado com 7 selos, o livro do juízo, e iniciou o desselamento do livro. O selamento em 7 fases do povo de Deus. O juízo celestial, Yom Kippur, no dia 10 do 7º mês. Isto representa a festa do juízo celestial, que começou em 1844. Essa é a última fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Ao terminar esta fase, que é o juízo celestial, a porta da graça vai se fechar, exatamente como diz em Apocalipse 8, verso 5. Jesus Cristo deixa de interceder. O incensário de ouro que era usado para interceder, agora, conforme Apocalipse 8, verso 5, Jesus enche o incensário de ouro com fogo do altar e o lança sobre a terra e diz: está feito. Não mais perdão, não mais graça. A porta da graça foi fechada. Os ímpios permanecerão ímpios e os santos do Altíssimo permanecerão santos. Meu querido irmão, essa é a última fase do ministério de Jesus Cristo a nosso favor. Aleluia! Na parte de terça-feira, o juízo chegou. Chegou a hora do juízo. Qual é a semelhança entre Daniel capítulo 7? Abra sua Bíblia. Vamos ver a semelhança entre Daniel capítulo 7, versos 9 e 10 e Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, vamos ler os versos 9 e 10. Aqui diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Claramente,
A visão de Daniel, aqui no capítulo 7, está falando do juízo celestial. O juízo celestial que se dá pela abertura dos livros. E agora, no capítulo 7, verso 13, mostra Jesus Cristo vindo ao Santíssimo do Santuário Celestial para receber da mão do Pai o livro do juízo. Leia comigo, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus Cristo, ele veio ao Pai no Santíssimo em 1844, no final dos 2.300 anos, para receber o livro e iniciar o juízo. E o verso 14 diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Meu querido irmão, aqui temos o juízo celestial no capítulo 7 de Daniel, e ainda diz aqui no capítulo 7, verso 26 e 27. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, o domínio do chifre pequeno, o domínio papal, será tirado. Ele domina a terra no tempo do fim, mas o seu domínio acabará, porque o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Queridos, o foco principal do livro de Daniel é o juízo celestial. Isto aparece no capítulo 7, extensivamente, e no capítulo 8, quando fala até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Assim como Daniel e Apocalipse devem ser estudados como um só livro, porque falam dos mesmos assuntos, então o foco do livro do Apocalipse também é o juízo celestial. E por que o foco do livro de Apocalipse é o juízo celestial? Porque o santuário celestial é mostrado no livro do Apocalipse desde o primeiro capítulo. Como já dissemos, o capítulo 1 começa em Apocalipse mostrando o lugar santo do santuário celestial. Mas, quando chega na sétima igreja, Laodiceia, o povo do juízo, então Deus mostra a sala do juízo, o lugar santíssimo do santuário celestial. Portanto, meu querido irmão, nós vemos pleno acordo, plena concordância entre as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse. O juízo é um tema preeminente na Bíblia. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 14. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para o juízo futuro, quando disse: as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Mateus 12, 36. Paulo escreveu: Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, 5. E o profeta João ouviu o anjo dizendo: é chegada a hora do juízo. Apocalipse 14, 7. Queridos, em Apocalipse 22, abra sua Bíblia, Apocalipse 22, e vamos ver então os versos 10 a 12. Leia comigo. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Interessante que as profecias de Daniel foram seladas até o tempo do fim. As profecias de Daniel só começaram a ser entendidas no tempo do fim. Mas as profecias de Apocalipse não foram seladas. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque Apocalipse quer dizer revelação. E o verso 11: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Meu querido irmão, esta frase de Apocalipse 22, verso 11, será proferida num tempo específico, exatamente no fechamento da porta da graça, quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. Os versos 3 e 4 mostram Jesus fazendo a grande e última intercessão. É o sétimo selo. E depois de fazer a última grande intercessão no sétimo selo,
Apocalipse 8, versos 3 e 4, então Jesus pega um incensário de ouro, enche do fogo do altar e o lança sobre a terra. E no livro Primeiros Escritos de Ellen White, na página 279, ela diz que quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ela diz exatamente as palavras que estão em Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. É o fechamento da porta da graça. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Meu querido irmão, conforme Apocalipse 8, verso 6, somente então as trombetas começarão a ser tocadas. Preste atenção nesta sequência linda que Deus colocou no Apocalipse. Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes da volta de Jesus. Jesus virá para dar a recompensa para cada um, então eles já foram julgados. Quando Jesus Cristo descer do céu, ele já sabe quem são os salvos e quem são os perdidos, porque o juízo foi feito. É um juízo pré-advento. Quando Cristo retornar, não haverá uma segunda chance para os ímpios. Todo ser humano teve informações suficientes para tomar sua decisão definitiva e irrevogável a favor de Cristo ou contra Cristo, para receber o selo do Deus vivo ou para receber o sinal da besta. Meu querido irmão, em Cristo nós temos o perdão, e em Cristo nós temos mais do que perdão. Nós temos o poder do Espírito Santo em Cristo Jesus para vencer o mal, para quebrar o domínio do pecado, o domínio de Satanás sobre nós. Precisamos ter medo do juízo? Não, porque o juiz é Jesus Cristo e ele também é o nosso advogado. Querido irmão, minha querida irmã, nós temos em Jesus Cristo o nosso defensor e nós temos em Jesus Cristo o nosso juiz que tomará a decisão a nosso favor, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, que foram gerados pelo Espírito Santo. Por isso não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Bendito seja Jesus Cristo, advogado nosso, juiz nosso. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Na parte de quarta-feira, a boa notícia do lugar santíssimo. Que segurança e qual é o convite que temos ali em Hebreus capítulo 4? Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, vamos ver então os versos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, os versos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Vejam, Jesus não é somente sacerdote, ele também é sumo sacerdote. Ele trabalha no lugar santíssimo. Desde quando? Desde 1844. Temos ali um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso ele entende você, porque ele foi tentado em tudo, como nós somos tentados, mas ele venceu. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E também no capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus, vamos ver os versos 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Você entra no santuário celestial pela fé. Você se imagina entrando no santuário celestial pelo sangue de Jesus Cristo, porque é ali que Jesus Cristo está intercedendo por você. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde? No santuário, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pelo seu sangue, que ele nos consagrou, diz aqui, pelo véu, isto é, pela sua carne. Lembra-se vocês que o véu que separava o lugar santo do santíssimo, ele rasgou de cima a embaixo exatamente no momento em que Jesus morreu na cruz? Isso mostra que o santuário da terra terminou.
Ali inaugurava-se a nova aliança pelo sangue de Jesus. O véu do templo se rasgou de cima a embaixo, dando acesso para você e para mim ao santuário do céu, pelo sangue de Jesus. E aqui diz o verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, à caridade e às boas obras. Meu querido irmão, hoje você e eu temos acesso ao céu, ao santuário celestial, pelo sangue de Cristo. Paulo enfatiza que deveremos conservar firme a confissão e chegar com confiança, sem desistir, com fé em nosso sumo sacerdote. Nele temos tudo o que precisamos. Olhando para o pátio, vemos o sangue nos chifres do altar de bronze. Olhando para o lugar santo, vemos o sangue nos chifres de ouro do altar de incenso. Contemplamos também o sangue sendo aspergido na cortina diante do propiciatório. O sangue de Jesus prepara o caminho passo a passo. Isso nos dá esperança, pois só podemos nos reencontrar com Deus quando Jesus nos perdoa e quando Jesus nos apaga o pecado e quando Jesus nos habilita para vencer o pecado. Apocalipse 11, verso 19. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Nós vemos aqui, mais uma vez, no Apocalipse, o lugar santíssimo do santuário celestial. Leia comigo. 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Esse é o templo original construído por Deus. Onde ele está? No céu. Mas em que lugar do céu? Na cidade santa. A Nova Jerusalém é o santuário de Deus. É ali que está o trono de Deus. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. A arca do concerto, que existia lá no santuário da terra, era uma cópia, mas o original da arca do concerto, os 10 mandamentos originais estão no céu. Nunca foram mudados, nunca foram destruídos. Permanecem como sendo a lei do governo de Deus. Todo governo tem uma lei, e a lei de Deus é realmente a norma do governo de Deus. Meu querido irmão, em 1844, houve luz derramada por Deus sobre o santuário celestial. O povo de Deus começou a estudar a profecia e entendeu que existia um santuário no céu. E que em 1844, no dia da purificação do santuário, começou o juízo celestial. No Santíssimo do Santuário Celestial, na glória da presença divina, na sala do trono do universo, na base do trono de Deus, encontramos a lei de Deus na Arca da Aliança. No lugar santíssimo, a justiça e a misericórdia divina se revelam. Nenhum poder terreno pode mudar a lei de Deus. Por quê? Entre outras razões, ela está preservada na Arca da Aliança no céu, conforme Hebreus 8:10. Ali diz, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10. Jesus nos salva totalmente, Hebreus 7:25. Totalmente somos salvos do pecado e do poder, do domínio do pecado sobre nós. Aleluia! A obediência perfeita de Jesus Cristo é creditada, é dada para você que abraçou a Jesus Cristo como Salvador e foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu como filho, como filha de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Jesus, nosso advogado no juízo. Qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário da terra e o ministério de Jesus no santuário celestial? Os sacerdotes no santuário da terra eram pecadores como você e eu. Tinham que primeiramente oferecer sacrifícios por si mesmos e por suas famílias, e depois pelo povo.
e eles ofereciam sacrifícios diariamente. Todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, eram oferecidos os cordeiros. Queridos, era chamado de contínuo sacrifício. Mas, no santuário celestial, Jesus Cristo, nosso sacerdote, ele nunca pecou. Então ele não precisou e não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, porque ele nunca pecou. Outro ponto importante é que Jesus Cristo não precisa morrer cada dia. Ele morreu uma única vez. No dia 14 de Nisan, do ano 31, Jesus Cristo morreu por você e por mim. Um único sacrifício. E este único sacrifício de Jesus é todo suficiente para perdoar todos os pecados daqueles que viveram antes dele e daqueles que viveram depois de Cristo. Portanto, os que viveram na era do Antigo Testamento e os que estamos vivendo na era do Novo Testamento, todos somos perdoados pelo poderoso e todo suficiente sangue de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10. Vamos ler os versos 9 a 14. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tira o velho concerto com base no santuário da terra e estabelece o segundo, o novo concerto, com base no santuário celestial. Tira a velha aliança com base em sacrifícios de animais e estabelece a nova aliança, com base no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E agora diz o verso 10, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez. O oferecimento do sangue de Cristo foi feito uma única vez. E o verso 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus Cristo, não é? Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. No Antigo Testamento a lei estava escrita em pedra, mas no Novo Testamento a nova aliança, que derrama sobre você o Espírito Santo, a lei de Deus é escrita em nosso coração. É uma diferença muito grande. O Espírito Santo escrevendo os 10 mandamentos na nossa mente, no nosso coração. Por isso nós podemos dizer, como Jesus falou: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Queridos, vamos ler agora Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 e os versos 18 a 20. Hebreus 6 e os versos 18 a 20. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Duas coisas nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Deus é impossível mentir. E Ele prometeu a salvação pelo sangue de Jesus. Essa é a esperança proposta. Verso 9. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Jesus penetrou no Santíssimo, no interior do véu, para interceder por você, para julgar você, para levantar a mão diante do Pai, dizendo: eu derramei o meu sangue, vejo os sinais nas minhas mãos, nos meus pés. Estes são os sinais do preço que eu paguei por este que está suplicando perdão. Com base no sangue de Cristo, na intercessão de Jesus Cristo, nós somos salvos, o qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o sacerdote
é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como entender Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei conhecido de uma cidade conhecida, a cidade de Salém, o antigo nome de Jerusalém. Ele viveu no tempo de Abraão. Ele não era da tribo de Levi, porque Levi nem existia no tempo de Melquisedeque e Abraão. Levi ainda não tinha nascido, mas Melquisedeque foi escolhido por Deus para ser um sacerdote que não era da tribo de Levi, porque ele era um símbolo de Jesus. Foi escolhido e foi eleito por Deus o Pai para ser sacerdote seu e meu, sem ser da tribo de Levi. Assim como Melquisedeque foi escolhido por vontade do Pai para ser sacerdote, independente da genealogia sacerdotal, também Jesus foi escolhido pelo Pai para ser o nosso sacerdote lá no santuário do céu, sem genealogia sacerdotal. Por isso diz segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte na cruz do Calvário. Com sua morte, ele iniciou esta obra e após a ressurreição ascendeu ao céu para concluí-la. O sacrifício de Cristo é perfeito em cada fase do seu ministério. A morte de Cristo é perfeita, perfeitamente suficiente para perdão dos nossos pecados. Mas é lá no santuário do céu, no lugar santo, que ele ministra como sacerdote nosso. E ali no lugar santo, Jesus Cristo também é um sacerdote perfeito, mediador perfeito. Mas é no Santíssimo que ele exerce o poder de sumo sacerdote e juiz nosso. E nesta fase de sumo sacerdote e de juiz nosso, ele também é perfeito, perfeito Salvador nosso. Meu querido irmão, ali no santuário do céu se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter uma compreensão mais clara dos mistérios da redenção. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e por meio da sua mediação, o desejo sincero de todos os que a ele se aproximam, pela fé, pode ser apresentado diante do Pai. O plano da salvação acaba com o grande conflito e resgata a terra das garras de Satanás. Jesus revelou o amor de Deus a um mundo em necessidade e a um universo expectante. Sua morte revelou a maldade do pecado e ofereceu salvação. Bendito seja Deus por Jesus Cristo ser constituído sacerdote, advogado nosso e sumo sacerdote nosso. Meu querido irmão, desde 1844 estamos vivendo o grande dia da expiação, a grande festa da expiação do santuário celestial, Yom Kippur do santuário celestial. O juízo celestial começou pelos mortos em 1844 e não acabou ainda. Por que não acabou ainda? Porque não começou o juízo dos vivos. O juízo dos vivos só vai começar no tempo em que os vivos forem selados pelo selo do Deus vivo ou então pelo sinal da besta. Quando a lei dominical for aprovada e começar o selamento dos ímpios com o sinal da besta, começa também o selamento do povo de Deus pelo selo do Deus vivo. O conflito será entre sábado e domingo. Selo do Deus vivo, 7º dia da semana, o sábado bíblico. E o sinal da besta, o 1º dia da semana, sendo santificado como dia santo. Sinal de Deus, sinal da besta. Quando for aprovada a lei dominical mundialmente, vai começar o selamento dos vivos. Meu querido irmão, hoje nós vivemos no grande dia da expiação. Apegue-se a Jesus Cristo. Confesse os seus pecados. Não viva na prática de pecados conscientes. Não. Pecados conscientes sendo praticados cada dia na sua vida, colocam você debaixo do domínio de Satanás. Ele domina a sua vida. Quebre o domínio de Satanás em sua vida, confessando os pecados, rompendo com os pecados, e receba o perdão de Jesus Cristo, e receba o poder do Espírito Santo para viver uma vida sem pecar pecados conscientes. É isso mesmo. Receber o poder do Espírito Santo em nossa vida, que nos habilita a viver em obediência, sem praticar pecados conscientes. Meu querido irmão,
Meu apelo é Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. É a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela explanação que o Senhor nos deu, pela explicação da doutrina do santuário. O santuário da terra com suas festas proféticas e o santuário celestial com as suas festas proféticas. Ó meu querido Jesus, volte logo nos buscar. Estamos ansiosos por contemplar o nosso Senhor Jesus descendo do céu com poder e glória, para então realizar a festa da colheita, colhendo-nos para o reino de Deus e levando-nos numa viagem de 7 dias em direção ao céu, em direção à Nova Jerusalém. Volte logo, meu Jesus, é a nossa súplica. Em teu nome suplicamos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.